Olá, pessoal, salve Maria Imaculada. Estamos com mais uma aula aqui no nosso canal Consagrada de Nossa Senhora. Pessoal, se vocês ainda não assistiram às aulas anteriores, eu fiz uma playlist com todas as aulas que eu já fiz. Sobre Mariologia, Introdução à Mariologia, o Cisma Protestante, uma aula sobre a Teologia da Libertação. E estamos aqui com mais uma aula, e o tema é sobre a renovação carismática católica, tá? Mas em breve teremos outras aulas também sobre a doutrina da Igreja. E também essas aulas servem para explicar e tirar algumas dúvidas que muitos fiéis católicos têm, que é sobre a renovação carismática católica, que é mais conhecida como RCC. Você já ouviu falar da RCC? Ou você é da Renovação Carismática Católica e está assistindo essa aula? Ou você já participou de algum grupo de oração, de algum retiro administrado pela RCC? Nessa aula nós vamos falar sobre esse movimento da Igreja Católica, porque muitas pessoas têm dúvidas, também tem muita polêmica também, algumas pessoas falam mal da renovação. Mas aqui nós vamos entender sobre isso. O que a igreja fala sobre esse movimento, tá certo? Então vamos começar. O que é a Renovação Carismática Católica? A Renovação Carismática Católica, RCC, é um movimento católico que se baseia na experiência pessoal com Deus. A identidade da RCC é o batismo no Espírito Santo, ponto de partida da vida carismática, a prática dos carismas, que pode ser vivenciada na oração pessoal, na oração comunitária e na vida cotidiana, e a vivência fraterna. Ou seja, pessoal, a Renovação Carismática Católica é um movimento católico, tá certo? Existe grupos de oração que fazem parte desse movimento, e também comunidades de vida e aliança, que as pessoas se consagram, inclusive leigos, missionários, casais, até mesmo religiosos, padres, freiras podem se consagrar a essas comunidades. Por exemplo, a comunidade Canção Nova, Shalom, fazem parte da Renovação Carismática Católica, está certo? E entre outros também. Antes da Renovação Carismática Católica, qual é a origem da renovação? Então vamos um pouco antes dela começar. Em 1º de janeiro de 1901, quando o Papa Leão XIII pronunciou o Veni Creator Spiritus e consagrou o século XX ao Divino Espírito Santo. A ação é considerada uma resposta aos apelos da fundadora da Congregação das Oblatas do Espírito Santo, a Santa Helena Guerra, que por volta de 1886 começou a escrever cartas ao pontífice pedindo uma maior devoção à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então vamos ler, pessoal, um parágrafo da carta desta santa, Santa Helena Guerra, que ela escreveu ao Papa Leão XIII na época. Uma pobre filha de Vossa Santidade, já há mais de 7 anos deseja ardentemente manifestar ao comum Pai dos fiéis um vivo desejo. Depois de ter por tanto tempo guardado e rezado, finalmente lhe decide expor com tanto apreço. Santo Padre, o mundo é mau, o espírito de Satanás triunfa na pervertida sociedade, e uma multidão de almas se distancia do coração de Deus. Nestas tristes condições, os cristãos não pensam em dirigir unânimes súplicas àquele que pode renovar a face da terra. Portanto, Santo Padre, somente o Senhor pode fazer com que os cristãos retornem ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo retorne a nós. Abata o domínio do demônio e nos conceda a desejada renovação da face da terra. E a nossa amadíssima Mãe Maria, que esteve com os apóstolos naqueles 9 dias benditos, e com eles orou, não estaria também conosco neste nosso novo cenáculo?
e não nos concederia antecipadas e copiosas misericórdias? Essa carta Santa Helena Guerra escreveu no dia 17 de abril de 1895. Então, com esse pedido da Santa Helena Guerra, o Papa Leão XIII consagrou o século XX ao Espírito Santo. Olha só, pessoal, que lindo! E como ela pede que possa renovar a face da terra, que os cristãos, os católicos, possam voltar à igreja, que possam se converter, né? Como ela diz aí. Só que, claro, pessoal, a carta dela é mais extensa. Eu coloquei só uma parte da carta dela, da santa, que ela escreveu, que eu achei interessante. Tá certo? Então, qual é a história da renovação carismática católica? Vamos lá. Em 1958, antes do Concílio Vaticano II ser convocado, o Papa João XXIII reza: renova em nossa época os prodígios como em um novo Pentecoste. Isso foi antes do Concílio Vaticano II. Aí, depois do Concílio Vaticano II, olha só. E em 1967, após a leitura do livro A Cruz e um Punhal, um grupo de jovens da Universidade Duquesne, em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos, realiza um fim de semana de estudos sobre o livro dos Atos dos Apóstolos nos dias 17 a 19 de fevereiro. Foi um retiro em que, pela primeira vez, de forma registrada, leigos católicos relatam a experiência do batismo no Espírito Santo. Patty, David, Ralph e Steve, e entre outros jovens estudantes, testemunharam o derramamento de uma graça sobrenatural, apontado em Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, como explicação dos que vivenciaram. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, pessoal, a origem da renovação carismática católica começou antes, né? É o início dela, porque o Papa Leão XIII consagra o século XX ao Espírito Santo, a pedido da Santa Helena Guerra, que ela vê essa necessidade da ação do Espírito Santo. Ela vê essa necessidade de uma renovação para os fiéis, para os próprios fiéis católicos que estavam afastados, que estavam desviados. E aí, antes do Concílio Vaticano II ser convocado pelo Papa João XXIII, ele reza que renova em nossa época os prodígios como em um novo Pentecoste, que aconteça um novo Pentecoste. E de fato aconteceu. Em 1967, esses jovens da universidade nos Estados Unidos, na Pensilvânia, fazem um retiro de estudos, leem a Sagrada Escritura, e eles relatam que acontece a primeira efusão do Espírito Santo, o primeiro batismo no Espírito Santo na Igreja Católica. Então, você vê aí já a movimentação, a ação do Espírito Santo dentro da Igreja Católica. Então, a renovação carismática católica se originou nos Estados Unidos. Tá certo, pessoal? Então, vamos começar aqui. A RCC foi acolhida pela Igreja e nunca foi condenada. Isso é um ponto importante. O Papa Paulo VI descreveu a RCC como uma boa oportunidade para a Igreja e para o mundo. São João Paulo II, em sua mensagem à RCC, por ocasião do jubileu do ano 2000, retomou a fala de Paulo VI e completou: neste florescimento, ela reconhece a obra do Espírito Santo que jamais deixa faltar à Igreja as graças necessárias para enfrentar situações novas, às vezes difíceis. No Brasil, os primeiros encontros carismáticos datam de 1969. Atualmente, são mais de 15 mil grupos de oração em todo o país. Com este número, estima-se que mais de 500 mil de pessoas participem das reuniões de oração da RCC semanalmente. Então, veja, pessoal, no começo, a renovação carismática católica foi aparecendo, foi sendo acolhida pela Igreja, a Igreja Católica foi investigando, porque era algo novo, pessoal.
e a renovação surgiu assim como uma novidade dentro da igreja. Então, claro que às vezes a igreja ela tem que ter cautela, ela tem que estudar, ela tem que ver, será que realmente isso é de Deus? Então a igreja católica ela foi estudando. E aí, quando chegou numa conclusão, os papas da época aceitaram que foi Papa Paulo VI, São João Paulo II, Papa Francisco, né? E atualmente hoje o Papa Leão XIV. Porque se, por exemplo, a renovação fosse uma heresia, fosse um movimento herético, a igreja católica ia condenar. Mas não, pessoal, a igreja católica não condenou. Está certo? Então vamos lá. Carismas, o batismo no Espírito Santo. Pessoal, algumas pessoas têm dúvidas sobre os carismas e o batismo no Espírito Santo. Inclusive, eu acho que uma das partes que a renovação carismática católica prega, anuncia, é sobre o dom de línguas, a oração em línguas. Só que, pessoal, esse dom, oração em línguas, ele é mais complexo. Eu teria que fazer só uma aula para falar só sobre ele, porque eu acredito que é uma das partes que as pessoas têm mais dúvidas, que a renovação carismática prega, fala sobre essa oração em línguas, e muitas pessoas ficam em dúvida, ou criticam, ou questionam porque não sabem, né? Ficam em dúvida, mas será que isso é da igreja? Será que os padres da igreja ensinaram isso? O que a igreja diz? O que está na tradição? O que está na Bíblia? Será que isso é verdade? Então, eu teria que fazer só uma aula explicando sobre a oração em línguas. E se vocês quiserem, eu vou fazer também, que é como se fosse uma parte 2 dessa aula. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui na oração em línguas, mas eu vou fazer uma aula explicando sobre isso, porque é um tema extenso que dá para fazer só uma aula sobre isso. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá, olha só. O que são os carismas no Espírito Santo? Os carismas do Espírito Santo são dons especiais concedidos pelo Espírito Santo aos fiéis para a edificação da igreja e para a evangelização. Eles são citados nas Escrituras Sagradas, especialmente nos ensinamentos de São Paulo, e inclui dons como a profecia, línguas, cura, discernimento, sabedoria, conhecimento e entre outros. Pessoal, São Paulo fala sobre esses carismas, esses dons, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a 10. Se você quiser, pode conferir. São Paulo cita os dons carismáticos ou os dons do Espírito Santo, que é profecia, dom de línguas, cura e etc. Só que aí, pessoal, muitas pessoas pensam que a RCC que inventou isso. Mas não, está presente nas Escrituras Sagradas, porque São Paulo fala. Só que a renovação carismática católica ela dá mais ênfase nesses carismas, porque eles foram esquecidos durante um período da história da igreja, e a renovação carismática católica é como se ela tivesse trazido de volta. Mas claro que os dons nunca desaparecem. Tá certo, pessoal? No começo da igreja, na igreja primitiva, os dons eram muito usados. Nós vemos o dom de cura, né? O dom de sabedoria, que é muito importante, temos esse dom. O dom de línguas, o dom de profecias. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. E aí, a renovação trouxe isso de volta, porque é como se tivesse desaparecido. Aí, quando ela trouxe esses dons de volta, muitas pessoas achavam e acham que ela estava inventando, mas não, pessoal. Não está inventando. Sempre esteve presente na igreja e está também nas Sagradas Escrituras, até porque São Paulo fala sobre isso. Tá certo? Então, vamos lá. O batismo do Espírito Santo, que também muitas pessoas não sabem o que isso significa. O batismo do Espírito Santo não é um novo sacramento. Eu até grifei, não é um novo sacramento, mas é uma experiência que renova e transforma a vida dos homens e das mulheres que se abrem a essa graça. É uma experiência profunda com o amor de Deus, derramando no coração humano pelo Espírito Santo e recebido através da submissão ao senhorio de Jesus Cristo. E olha só esta frase aqui do Papa Francisco. Desejo que compartilhe com todos da igreja a graça do batismo do Espírito Santo. Então, pessoal, se fosse uma coisa errada, se fosse uma heresia, a igreja católica ia condenar.
Mas o Papa Francisco não. Ele falou assim, que compartilhe com todos da igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Porque senão o Papa ia falar, não existe isso, o batismo no Espírito Santo. Mas ele mesmo faz é incentivar, tá certo? O batismo no Espírito Santo não é um novo sacramento. Inclusive, pessoal, o batismo no Espírito Santo, ele também pode ser chamado como efusão do Espírito Santo e o derramamento do Espírito Santo, tá? Então pode falar esses três nomes, o batismo, a efusão e o derramamento no Espírito Santo, que são renova, transforma a vida dos homens e das mulheres que se abrem a esta graça. É uma experiência profunda com o amor de Deus. Inclusive, muitas pessoas pensam que os carismas ou o batismo do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, é só exclusivo da renovação carismática católica, mas não é. Todos os católicos podem fazer essa experiência no batismo no Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo. Todos os fiéis católicos que não frequentem ou não fazem parte da RCC podem ter os dons de profecia, de cura, de sabedoria, podem vivenciar os carismas do Espírito Santo, podem participar do batismo no Espírito Santo, que é uma experiência que renova os homens e as mulheres. Então, não é só exclusivo da renovação. O Espírito Santo pode nos acompanhar. Até mesmo você que não faz parte da RCC, você pode ter essa experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos orienta na fé, na vida cristã. Ele dá assistência ao Papa, por exemplo, à Igreja Católica. Então, o Espírito Santo vivencia dentro dos nossos corações, se dermos espaço, se abrirmos o nosso coração ao Espírito Santo, como São Paulo diz. O nosso corpo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Tá certo, pessoal? Vamos lá, outra situação também que muitas pessoas têm dúvida, ou até mesmo criticam, é o repouso no Espírito Santo. Que às vezes você está no grupo de oração, ou você está num retiro, num acampamento, e aí você vê pessoas caindo. Aí você vai pensar, meu Deus, mas será que isso é católico? Isso não é coisa de protestante? Mas calma lá que nós vamos entender. Primeiramente, precisamos saber o que é o repouso no Espírito Santo, porque tem muita gente que fala, que critica e não sabe nem o que é o repouso no Espírito Santo, não é verdade? Olha só, é uma experiência espiritual e é chamado de repouso porque as pessoas muitas vezes se sentem relaxadas e às vezes caem no chão de forma suave, como se estivesse descansando em Deus. Então, pessoal, se você for convidado para um grupo de oração, se você participar de um grupo de oração, de um acampamento, de um retiro dirigido pela RCC, né? E se você vê alguém caindo no chão, não precisa se preocupar, não precisa ter medo. Pode realmente assustar, né? Você vê do nada uma pessoa caindo no chão. Mas isso é uma coisa boa, é o repouso no Espírito Santo. Que naquele momento ela está tendo uma experiência espiritual. Está certo, pessoal? E olha só que interessante. Porque as pessoas dizem que a RCC está inventando um monte de coisa, que traz elementos protestantes ao catolicismo, que depois nós vamos entender sobre isso. Mas olha só, o repouso do Espírito Santo já foi registrado na obra A Cidade de Deus de Santo Agostinho, muito antes da renovação carismática católica existir. Olha só, Santo Agostinho conta a história de 7 irmãos e 3 irmãs de uma família nobre da Capadócia, os quais haviam sido amaldiçoados pela própria mãe. Chegando à festa da Páscoa, 2 dos filhos, Paulo e Paládia, chegaram a Hipona. Eles iam cotidianamente à igreja e ficavam de joelhos diante das relíquias de Santo Estevão, que é o pró-mártir, né? Ele foi o primeiro mártir da Igreja Católica, Santo Estevão, para pedir a cura de suas enfermidades. E olha só, veio a Páscoa e no dia do Senhor, pela manhã, diante de grande multidão, o jovem estava se apoiando nas grades do santuário, onde as relíquias estavam e rezavam. De súbito, veio ao chão, zazendo como se dormisse, sem tremores, como costumava ficar mesmo quando dormia. Todos os presentes, atônitos, e viram
O jovem se ergueu, não mais tremia, fora curado. Então vieram correndo ter comigo quando eu já estava paramentado, pronto para entrar na igreja. A jovem, depois de ter descido dos degraus em que estivera, fora orar diante das sagradas relíquias, e logo que ela tocou a grade, assim como seu irmão, desfaleceu como quem cai no sono e se reergueu curada. Ou seja, o que é isso que Santo Agostinho está falando? Que essas duas pessoas, né, estavam ali rezando diante de uma relíquia de Santo Estevão, e porque a própria mãe amaldiçoou os seus filhos, e eles estavam doentes, né? Estavam doentes, então eles pediam de Santo Estevão que pudesse interceder pela cura deles. E aí eles desfalecem. Santo Agostinho fala que eles desfalecem, ou seja, eles caem no sono. E depois eles estão curados. Ou seja, o que é isso? É o repouso no Espírito Santo. Aí você vai dizer, mas por que Santo Agostinho não fala que é o repouso no Espírito Santo? Por que não especifica? Pessoal, porque estava no começo. Foi uma coisa assim que aconteceu que ninguém sabe explicar, são os mistérios de Deus. Então, depois que a Igreja Católica foi entendendo, foi estudando, pesquisando, e agora a Igreja identificou o que é o repouso no Espírito Santo. Ou seja, se uma pessoa cai, ela está ali em momento de oração, é o repouso no Espírito Santo. E aí você vai dizer, mas o que acontece durante esse repouso? Ou Deus está curando essa pessoa, como no caso aconteceu com essas pessoas, né? O Paulo e a Paládia, que estavam doentes, e aí elas caem, elas como se tivessem desfalecido, como Santo Agostinho diz. Mas aí nesse repouso elas são curadas pelo Espírito Santo. Ou seja, se você repousou, Deus pode estar curando você, pode estar libertando você de algum mal, de alguma doença, tanto espiritual como física, né? E o Espírito Santo, ele dá esse descanso, esse repouso, tá certo? Aí, quando a pessoa cai, ela não se machuca. É incrível, é interessante. Deus não deixa que essa pessoa se machuque. Bate a cabeça, ou a perna, o braço, alguma coisa assim. Ela não se machuca. Uma coisa assim, incrível, interessante. Então, pessoal, isso não é do protestantismo, né? Não é. Já vinha acontecendo isso na igreja primitiva, que Santo Agostinho relata essa história, e muito antes de existir o protestantismo, muito antes de existir o pentecostalismo protestante, né? Então veja os mistérios de Deus, porque às vezes a gente não sabe, por isso que a gente tem que estudar, pesquisar e entender. Tá certo, pessoal? Muito bem, agora vamos lá. Ataques e respostas sobre a RCC. Aí qual é a dúvida e o ataque, né? A RCC nasceu por influência protestante. Pessoal, eu pesquisei sobre isso e eu vi alguns sites católicos e outros não, dizendo que aqueles jovens que a gente viu no começo da aula estavam na universidade e tinham protestantes também. Tinham alunos protestantes junto com esses jovens, que eles fizeram uma reunião de oração. E eles relatam esse derramamento do Espírito Santo, essa efusão do Espírito Santo. Só que aí, pessoal, eu pesquisei a história da RCC no site oficial da RCC, claro, né? E o site oficial da RCC não cita isso. Mas eu vi que outros sites, assim, sites católicos tradicionalistas, né? Falam isso, que a RCC nasceu por influência protestante. Pessoal, olha só. A RCC não seguiu a linha protestante. Muito pelo contrário, ela segue a Igreja Católica e está em comunhão com o Papa. Isso é importante, está em comunhão com o Papa, com Roma. E fez com que muitos que estavam afastados da Igreja Católica voltassem, influenciando os fiéis a irem para a missa, rezar o texto, lerem a Bíblia, estudarem a doutrina da Igreja e etc. Pessoal, muitas pessoas criticam a renovação, mas nunca foram de fato para um grupo de oração. Eu já fui para um grupo de oração. E tudo ali, o que eles falavam, né, o pregador, a animadora do grupo, falam tudo que de fato está na doutrina da igreja. Inclusive, durante o momento de oração, o grupo de oração, tem um momento onde nós rezamos a Ave Maria,
conversamos com o nosso Senhor, nos entregamos à Virgem Maria. Às vezes tem grupo de oração que tem adoração ao Santíssimo Sacramento, isso é muito bom. As pessoas adoram o Santíssimo, adoram Jesus. Inclusive, nesse momento, muitas pessoas têm o repouso do Espírito Santo, que é que Jesus está curando, está libertando essa pessoa. Então, assim, se a RCC nasceu ou não por influência protestante, ou por influência do pentecostalismo protestante, ela não virou protestante, ela é católica, né? Por isso que fala Renovação Carismática Católica. Até porque, pessoal, se fosse uma heresia, se fosse uma coisa ruim, errada, a Igreja Católica ia condenar a renovação. Você acha que os papas iam aceitar? Mas a RCC, ela dá bons frutos e os papas aceitaram. João Paulo II, Papa Paulo VI, Papa Francisco falou sobre o batismo no Espírito Santo, né? Ele enfatizou o batismo, dizendo que é importante para a Igreja, importante para nós católicos. Não é verdade? E a RCC ensina sobre a doutrina da Igreja. Porque o que acontece no grupo de oração? Se você nunca foi para um grupo, você vai para o grupo, tem um momento de oração, de louvor, as pessoas também começam a orar em línguas e vem a parte da pregação no grupo. Aí o pregador pode ser um padre, pode ser uma freira, pode ser um casal. O casal pode pregar juntos também, pode ser um missionário, um diácono também pode pregar, né? E o que eles falam? Eles falam sobre a passagem da Bíblia. Eles ensinam, fazem uma reflexão sobre a passagem daquela Bíblia. O que diz? O que a passagem da Bíblia quer dizer sobre isso? Conforme a Igreja Católica, conforme o magistério da Igreja. Eles ensinam sobre a doutrina da Igreja. Tem uns que citam a patrística, o Santo Padre, a tradição, o catecismo da Igreja Católica. Então, muitas pessoas começam a estudar mais sobre a Igreja indo para esses grupos de oração. Além de você ter um momento com Deus, de oração, de cura, de libertação, você também tem um momento de aprendizagem sobre o catolicismo. E precisa disso, a Igreja precisa disso, desse ensinamento. Porque às vezes, pessoal, o padre não tem tempo de ensinar o fiel. E às vezes o fiel vai para esse grupo de oração porque ele se sente acolhido, ele se sente bem, né? Se sente uma paz. E aí o pregador que está ali, que pode ser tanto religioso como um missionário consagrado, como um casal, conta o seu testemunho de vida e também fala sobre a doutrina da igreja, fala sobre aquele evangelho, aquela passagem bíblica. Então, assim, gente, é uma coisa boa, uma coisa que dá bons frutos. E aí muita gente se converte. Inclusive, eu indo, né, para grupos de oração, junto com a minha família, a gente vê relatos de conversão, pessoas que estavam em vícios foram libertados dos vícios através do grupo de oração, através da RCC. Inclusive tem um encontro de casais com Cristo, né? Que muitos casais que estavam para se divorciar, se separar, ficaram unidos de novo, com a ajuda da RCC, com a ajuda do grupo de oração. Então, pessoal, como é que, infelizmente, existem pessoas que não sabem, que não entendem, e acabam acusando a RCC de ser protestante, de ser um atraso para a igreja. Mas aí eu fico me perguntando, mas será que Deus não quer que você se converta? Porque se fosse uma coisa do inimigo, uma coisa ruim, a pessoa não ia se converter. Ela não ia sair do pecado, ela não ia sair do vício. Porque muita gente foi libertada do vício, foi curado de doença física. A gente vê relatos sobre isso. Inclusive, pessoal, tudo aqui que eu trago para vocês, eu pesquiso, eu estudo muito e é o que a Igreja Católica diz. Eu vejo, assisto vídeos de padres, de bispos, inclusive o bispo Dom Adair, um bispo muito conhecido, ele era da Teologia da Libertação e ele não gostava da RCC. Aí ele participou de um grupo de oração, olha só, sem ele estar com vontade, né, sem ele querer, e ele saiu da Teologia da Libertação. Ele viu que, de fato, o que ele pensava da RCC era um pensamento equivocado. Mas quando ele, de fato, foi para um grupo de oração, ele abriu os olhos dele, né, para a RCC. E aí ele saiu da Teologia da Libertação. O bispo Dom Adair.
Aconteceu também a mesma coisa com o padre Reginaldo Manzotti, que é um padre muito conhecido, né? Que ele disse que ele era da Teologia da Libertação e ele odiava, ele não gostava da RCC. Mas ele participou de um grupo, inclusive, se não me engano, foi ele que falou, ele até repousou no Espírito Santo durante o grupo de oração e se converteu, né? Assim, saiu da Teologia da Libertação, né? Que eu quero dizer. Inclusive, esses relatos eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês assistirem e acessarem todos os sites, todos os testemunhos. Inclusive, pessoal, a gente vê que tem muitos influencers católicos, né, nas redes sociais que usam a internet para evangelizar, que eram da renovação carismática católica, que começaram a sua jornada dentro do catolicismo através da RCC. E, inclusive, hoje em dia estão aí. A RCC dê bons frutos, pessoas convertidas, pessoas católicas que ensinam a doutrina verdadeira. Inclusive, pessoal, que eu fui em alguns grupos de oração, antes de começar o grupo de oração, eles rezam um terço mariano. E eles falam sobre os sacramentos, tá certo? Inclusive, eles falam também sobre a importância da Santa Missa, porque é claro que muito católico, infelizmente, prefere ir para o grupo de oração do que para a Santa Missa. Mas não, você deve ir para a Santa Missa, que é mais importante, né? A Santa Missa, e nos domingos. É claro que você pode ir tanto para a missa como para o grupo de oração. Mas você não pode querer ir, trocar a missa pelo grupo de oração. Você não pode fazer isso. Você pode ir para a missa e para o grupo de oração. Tá certo? Inclusive, nesse dia que eu fui para o grupo de oração, que a animadora, né, a moça, estava falando, ela até disse da importância da Eucaristia nas nossas vidas, na importância da Santa Missa. E ela falou, não troque a Santa Missa. E isso dentro do grupo de oração, porque tem muito católico que prefere o grupo de oração do que a missa. Mas não, o católico aí tem que preferir a Santa Missa. Então, se der para você ir no domingo à missa, segunda, ou no dia que for o grupo de oração na sua paróquia ou na comunidade que você frequente, vá para o grupo de oração, vá para a missa e vá para o grupo de oração. Tá certo, pessoal? Então, nos grupos de oração da renovação carismática católica, ele enfatiza o católico, o fiel leigo, a vivenciar a sua fé, a estar em comunhão com a igreja. Que muitas pessoas estavam afastadas e se converteram ao catolicismo. Inclusive, outro dia também fui para o grupo de oração com a minha família. Teve uma moça, uma mulher, que ela foi dar o testemunho dela, porque as pessoas podem ir dar o testemunho para a assembleia, né, para os fiéis, e ela falou que ela era protestante e se converteu ao catolicismo através da RCC. Então, como é que a RCC é protestante? Se tem protestante se converter ao catolicismo através da RCC. Então, assim, não faz sentido, né? Então, a RCC dá bons frutos de conversão, de cura e de libertação. Olha só, outro ataque. Outra dúvida que as pessoas têm. A RCC tem gritaria, barulho, palmas. Pessoal, é o seguinte. Se você observar, tanto em algum retiro como em algum grupo de oração, depende de cada pessoa esse seu modo efusivo. Mas nem todos que fazem parte da RCC têm um modo efusivo exagerado. As palmas podem acontecer durante o grupo de oração, mas não na missa. Pessoal, muitas pessoas falam, né? Dizendo que a RCC bagunçou a Santa Missa. Que você vai para uma missa, aí tem palma, tem dança, como se fosse uma festa. Mas não, pessoal. Inclusive, existem abusos litúrgicos? Existe, sempre existiu. Até antes da reforma do Concílio Vaticano II, que antes a missa era rezada em latim, hoje em dia a missa é na língua vernácula, né? Existiam abusos litúrgicos que os santos da igreja relataram. Então, sempre existiu. Não foi a RCC que trouxe esse abuso. É claro que existe, por exemplo, a missa de cura e libertação. Realmente a Igreja Católica condena esse termo, cura e libertação. Porque a Santa Missa é Santa Missa e pronto. Você não pode ficar enfeitando o nome da missa. Por exemplo, missa do milagre, missa do impossível, missa de cura e libertação. Isso não existe. A Igreja Católica condenou esse termo. A missa é missa e pronto. A Santa Missa é missa e pronto. É claro que talvez você pode colocar uma intenção especial na missa. Por exemplo, a missa pela paz. Aí sim, aí já muda. Não é missa da paz, é missa pela paz. Você está rezando
a intenção daquela missa é pela paz no mundo, por exemplo, ou missa pelos doentes. A intenção da missa é pelos doentes. Aí pode, mas aí colocar missa dos doentes? Não, é missa pelos doentes. Inclusive, eu vi até essa explicação com o bispo Dom José Falcão, um bispo também muito estudioso, ele falou isso. Você pode até colocar assim, missa pela cura e libertação, mas não missa de cura e libertação, porque a missa é missa. Inclusive, ele até explicou isso. Se vocês quiserem, posso até colocar o vídeo dele, do bispo Falcão, que ele explica e faz essa explicação. Só que, pessoal, a RCC ela foi purificando isso, né? Inclusive, eu fui para uma missa de uma comunidade da RCC, que essa comunidade é como se ela fosse a Canção Nova, ela é uma comunidade de vida e aliança. E aí, pessoal, nessa comunidade eu achei muito interessante porque a missa que o padre celebrava, inclusive ele não era nem consagrado dessa comunidade, convidavam ele para celebrar a missa. E aí, pessoal, a missa nessa comunidade era muito bem celebrada, tanto pelo padre como a participação dos fiéis, dos leigos. Não tinha palma, não tinha gritaria, não tinha barulho. A missa era a missa e pronto, porque a missa é o sacrifício de nosso Jesus Cristo, é o memorial da paixão, morte e ressurreição. Por isso que não pode bater palma, depois do evangelho ou em outro momento da missa. A missa é o memorial da paixão e da ressurreição de Jesus. Não pode ter dança, por exemplo, na missa. Você faz isso no grupo de oração, você canta, você bate palma, você louva a Deus, mas a missa não. A missa é uma coisa e o grupo de oração é outra, tá certo? Então, nessa missa que eu fui, nessa comunidade que faz parte da RCC, é muito bem celebrada. Inclusive, a gente até se ajoelha, a gente pode se ajoelhar para receber Jesus, a comunhão de Jesus. Inclusive, muitas pessoas, as mulheres iam de vestido, tinham essa modéstia. Para mim, isso aqui é o certo, né? A missa tem que ser bem celebrada. E olha que a missa era de uma comunidade que faz parte da RCC. Ou seja, então, nem todas as comunidades, ou nem todos o grupo de oração, quando fazem parte de uma missa, transformam a missa numa bagunça. Não. A missa é missa. Então tem que ter aquele zelo, tem que ter aquele amor, tem que ter aquele respeito. Tá certo? E aí, pessoal, existem pregadores, existem pessoas que têm, assim, o modo efusivo, né, que acabam se empolgando. Mas aí, isso depende de cada pessoa. Não quer dizer que, parece com coisa protestante. Depende de cada pessoa o seu modo efusivo. A gente não pode julgar por causa disso. Tá certo, pessoal? Olha só, a RCC tem erros. É outra questão também. Olha só, se uma pessoa da RCC ou um pregador cometeu um erro doutrinário, isso não significa que o movimento todo ou todas as pessoas que fazem parte desse movimento são hereges ou que cometem o mesmo erro doutrinário ou um erro catequético. Nenhum movimento, paróquia, comunidade da Igreja Católica é perfeita, pois é formada por homens falhos. Que uma pessoa vai dizer, eu fui para um grupo de oração, o pregador falou esse absurdo. Cometeu um erro, pode ser um erro doutrinário ou um catequético, ele cometeu esse erro. E aí essa pessoa falou, não vou mais para o grupo de oração. E aí elas querem generalizar, como se todas as pessoas que fazem parte da RCC cometessem esse mesmo erro, mas não, pessoal. É claro que você vai no grupo de oração, às vezes o pregador comete um erro, né? Mas isso não significa que todos cometem o mesmo erro, até porque nós somos falhos. Por exemplo, o Martinho Lutero, que fez, né, o cisma protestante, a revolta de Lutero, ele era agostiniano. Aí você vai dizer que todos os agostinianos são que nem Lutero. Estão errados. Claro que não. E quem fundou agostinianos foi Santo Agostinho. É comprovado pela Igreja Católica, é aprovado pela Igreja Católica. Então, se você vê algum erro na RCC, não significa que todos cometem esse mesmo erro. Seja no grupo de oração, seja em alguma pregação. Inclusive, essas pessoas que às vezes são chamadas para pregar não fazem nem parte da RCC. Nem todas fazem parte da RCC, ele só está ali para pregar, para anunciar o evangelho.
que é o missionário, né? Então, tem que ter esse cuidado, que a pessoa julga, condena, mas nunca foi para um grupo de oração, não sabe como é que é. Então, por isso que a gente tem que conhecer. Se você nunca foi, ou se agora que você está ouvindo falar da RCC, ou você já ouviu falar, mas nunca teve a curiosidade de ir para o grupo de oração, vá. É uma experiência muito boa. Você se sente bem, é uma paz, você se sente bem acolhido. Aí você vai dizer, mas Letícia, eu já fui, eu não me senti bem, eu vi assim coisas estranhas. Então, o que você tem que fazer? A Igreja Católica orientou a SCC, sempre orienta, inclusive. Na próxima página, nós vamos falar sobre isso, sobre as orientações que a Igreja deu à SCC. E o que você tem que fazer? Ou conversar com o pároco da igreja, ou com o coordenador do grupo de oração. Falar, olha, tem alguma coisa assim que não se encaixa, né? Porque aí, pessoal, no começo a RCC ela foi se desenvolvendo, vamos dizer assim. Então, se tinha alguma coisa errada na época, ela foi corrigindo. Porque é uma fase, uma coisa assim que chegou dentro da Igreja Católica, e aí a pessoa vai se adaptando, vai se desenvolvendo. E também para ter cuidado com o sentimentalismo, né? Porque muitas pessoas falam, a RCC é sentimentalista. E olha só, eu coloquei um parágrafo da orientação da Igreja Católica, que a Igreja Católica falou. É o documento de orientação e normas pastorais sobre a RCC. Tá certo, pessoal? Eu coloquei o parágrafo 55 e 56. E você pode até, no começo, se você for para um grupo, pode estranhar. Se você vê uma pessoa caindo, não se preocupe. Ou orando em línguas, não se preocupe. Porque isso faz parte da Igreja Católica. Né? Uma pessoa caindo, ela está repousando no Espírito Santo. É claro que a gente vê uma coisa assim nova, que a gente nunca tinha visto, a gente se assusta, né? Mas assim, você não pode também falar mal da RCC por causa disso. Você não pode julgar a RCC por causa disso. Você vai estudando, né? O que a Igreja Católica fala sobre isso, você vai aprendendo mais. E se você vê uma coisa assim, fora do normal, em algum grupo de oração, indo contra a doutrina da igreja, aí sim já é uma outra situação. Porque a renovação carismática católica, ela é submissa ao Papa, ao magistério, à igreja. Todo movimento dentro da igreja católica, ela é submissa ao Papa. Ela tem que obedecer ao Papa. E não só os movimentos dentro da igreja, as pastorais, comunidades, paróquias, né? Mas nós fiéis também devemos ser submissos ao Papa. Porque Jesus entregou a chave a Pedro. Pedro, tu és pedra, e nesta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então o Papa, ele é o chefe, ele é a autoridade máxima da igreja, e todos nós devemos submissão, devemos respeitar a hierarquia da Igreja Católica. Não só a RCC, mas como todos os fiéis leigos católicos. Então, se você vê uma coisa assim, muito contra a doutrina da igreja, em algum grupo de oração, converse com o pároco, converse com o coordenador, ou comece a frequentar outro grupo de oração. Tá certo, pessoal? Nos grupos de oração que eu fui em 2 grupos diferentes, né? Eu fui em uma comunidade de Vida Aliança e outro grupo de oração eu fui em uma paróquia, né? A comunidade Sagrado Coração de Jesus na minha cidade, e eu não vi assim nenhum problema, né? Não vi nenhum erro doutrinário, não vi nada assim de errado, de abuso de tusca, não vi nada disso. Então, assim, depende muito das pessoas, porque as pessoas são falhas, são pecadoras, tá certo? Se você não teve uma experiência boa em algum grupo de oração, alguém te tratou mal, você viu algum abuso de tusco, alguma situação assim contra a doutrina da igreja, reze. Mas não pense que é culpa da RCC, porque todos nós somos falhos, somos pecadores e cometemos erros. E, pessoal, a maioria dos abusos litúrgicos que eu vejo durante a missa, os padres não são nem da RCC. Infelizmente, acontece esses abusos litúrgicos, ou é mais por parte do padre, ou é os fiéis. Então, a Igreja Católica ela tem que ir orientando o que eu devo fazer, o que é certo, o que é errado. Tá certo, pessoal? Inclusive, muita profanação, muito abuso litúrgico acontece com os padres que são da teologia da libertação marxista, né? Que são aqueles padres modernistas, né? Então, a gente tem que ter cuidado, tá certo? A gente tem que rezar, porque é muito fácil condenar, julgar, e você não rezar para aquele padre, não rezar
pelas pessoas que estão ali no grupo de oração. Então você tem que rezar, né? E se você teve uma experiência ruim em um grupo de oração, não coloque culpa na RCC, né? Porque todos nós somos falhos. Como eu falei, a pessoa quer generalizar, como se todos cometessem o mesmo erro. Mas não, pessoal. Não é bem assim, tá certo? Então, olha só, vamos lá. A RCC sentimentalista, que é outro ponto também que as pessoas tocam no sentimentalismo. Olha só o que a orientação e normas pastorais para a RCC orienta, que é um documento da Igreja Católica. Vamos lá, olha só. A reunião do grupo de oração se constitua na atividade específica característica da RCC na diocese, através da qual se cultive a espiritualidade própria que o movimento visita transmitir para os seus membros, dentro dos objetivos de buscar uma renovação profunda da vida cristã que leve para a conversão a partir do aprofundamento da palavra de Deus, da oração intensa e alegre. Eu até grifei essa parte, a oração intensa e alegre. Pessoal, quando você vai para um grupo de oração, e eu estou falando porque eu já fui, eu tenho experiência com isso, porque aí poderia até dizer, ela nunca foi para um grupo de oração e está defendendo, mas eu fui sim, né? Eu tive essa experiência. E, pessoal, a oração, o momento que eles fazem é muito forte, muito poderoso. A pessoa, ela se converte, ela se entrega para Deus. Ela chora, ela se emociona. E aí a pessoa pensa, isso é sentimentalismo. Mas não é, pessoal. Porque, de fato, ela tem um encontro com Deus. E quando você tem um encontro com Deus, você se transforma. Você é um novo homem, uma nova mulher. E é claro que tem momentos que a pessoa chora. A pessoa se emociona, né? Não é pecado você chorar. Até porque Jesus diz, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados, não é verdade? Então, olha só, a oração intensa e alegre do culto à Santíssima Trindade, do amor a Cristo na Eucaristia, do louvor a Deus, da devoção a Maria e da comunhão com a Igreja, em especial com seus pastores. Ou seja, o que tem nesse grupo de oração? O culto à Santíssima Trindade, o amor a Cristo na Eucaristia, o louvor a Deus e a devoção a Maria, e está em comunhão com a Igreja. É isso que acontece no grupo de oração. O grupo de oração está em comunhão com a Igreja, tem o culto à Santíssima Trindade, um amor à Eucaristia e a devoção a Nossa Senhora. Está certo? Olha só, as reuniões de oração sejam marcadas pela piedade, pela fraternidade, pela acolhida calorosa, mas também pelo equilíbrio emocional, que deve se manifestar pela moderação nos horários, nos cantos, no som, no volume de instrumentos e microfones, e na tonalidade das reflexões feitas pelos animadores. Estes evitarão explorar a emotividade do grupo por impactos artificiais e violentos, por um sentimentalismo exagerado no falar, rezar, cantar e gesticular. Então, pessoal, a Igreja Católica, ela orientou, tem esse documento, que é Orientações e Normas Pastorais sobre a RCC. Eu coloquei só esses 2 parágrafos, mas se vocês quiserem, eu posso deixar esse documento completo no link na descrição, se você quiser ler e estudar, aprender mais sobre isso. Então, a Igreja Católica, ela vai orientando, porque a Igreja é mãe e mestra. Então, ela, como mãe, ela educa seus filhos, como mestra, ela ensina, né? Então, ela foi orientando ali a RCC no cuidado, nos horários, para não estar assim, muito barulho com som, evitar explorar a emotividade do grupo, o sentimentalismo exagerado no falar, rezar e cantar e gesticular. Então, a Igreja Católica foi orientando isso. Então, assim, todos os grupos de orações têm que seguir essas normas. Porque se não seguir, ela está desobedecendo a Igreja. Está desobedecendo a orientação da Igreja. Então, todos os grupos têm que seguir essas normas. Ter cuidado com isso. Aí você vai me perguntar, mas o que é esse sentimentalismo? O que é essa fé sentimental? É o seguinte, pessoal, a fé sentimental, o sentimentalismo, é quando a pessoa ela só acredita pelo sentimento. Ou seja, eu só acredito em Deus quando eu sinto a presença dele. Eu tô sentindo isso. Entendeu? É muito assim do sentimento, não é pela razão. Entendeu? Não é pela fé, é pelo sentimento. Eu só acredito em Deus
eu só acredito em Nossa Senhora quando eu sinto a presença deles. Não, isso está errado. Você tem que acreditar em Deus, ter fé em Deus, acreditar que Ele existe em cada momento. Às vezes a gente não pode sentir a presença dele, mas ele está conosco. Deus está conosco porque ele é onipresente. Ele não está só comigo, mas ele está com você, ele está com todas as pessoas que na face da terra. Não só aqui no Brasil, mas em outros países. Você talvez não entenda isso, mas Deus é Deus. E ele é onipresente. Então você não pode dizer assim, eu só acredito em Deus quando eu sinto a presença dele. Isso é uma fé sentimental, uma fé sentimentalista. A pessoa ela só busca sentimento, ela só busca emoções. Entendeu? É isso que significa o sentimentalismo. Mas, inclusive, pessoal, muitas pessoas que não são da RCC, não fazem parte da RCC ou nunca foram para um grupo de oração, podem ter essa fé sentimental. Podem achar, eu só vou em busca de sentimento, de emoção, de prazer, entendeu? Eu só acredito em Deus quando eu sinto Ele, quando eu sinto Nossa Senhora. A partir do momento que eu não estou sentindo nada, isso não existe, entendeu? Então é isso que é uma fé sentimentalista. E a gente tem que ter muito cuidado com isso porque a Igreja Católica condenou. E aí você pode até me perguntar, mas eu sou obrigado a frequentar o grupo de oração em relação carismática católica? Não, pessoal. Se você já foi para um grupo de oração, ou se você nunca foi, mas você não se identifica com a RCC, até porque a Igreja Católica ela é vasta, né? Em movimentos, em comunidades, e você não se identifica com aquele carisma. Por exemplo, eu me identifico com o carisma salesiano, mas eu não me identifico com o franciscano. Um exemplo, tá? Mas eu não me identifico com a RCC, eu não me identifico com o carisma dele. Mas com o carisma da RCC, né? Mas não quer dizer que você tem que ficar falando mal ou julgando. Uma coisa que você não se identifica, não quer dizer que é uma coisa ruim ou é uma coisa que a Igreja Católica condena, que é errado. Não, né? Eu não me identifico com aquele carisma, mas não quer dizer que eu não goste. Até porque tem que ter um respeito, né, pessoal? Existem várias congregações, várias comunidades. Existem os franciscanos, os agostinianos, os carmelitas, os salesianos, e todos foram aprovados pela igreja. A RCC não é uma congregação, né? É um movimento. Mas eu estou dando um exemplo das congregações, das ordens que existem, né? Que as pessoas fazem um voto religioso. Inclusive, existe até essas ordens terceiras, que são os leigos, né? Os fiéis leigos podem participar também. Mas se você não se identifica com algo, por exemplo, se você não se identifica com a RCC, não quer dizer que você tem que sair falando mal. Eu não gosto, mas respeite, né? Existem pessoas que gostam, que se identificam com a RCC, que fazem parte do grupo de oração, que vão para um retiro, para um acampamento da RCC, se sentem bem, se sentem conectados com Deus, com a igreja. Então, se você não se identifica, mas não faz mal, né? E claro que tem que ter esse respeito, porque a RCC está em comunhão com a igreja e a Igreja Católica não condenou. Agora, se a Igreja Católica tivesse condenado, se fosse uma coisa ruim, uma heresia, aí sim, aí já é uma outra história. Mas a Igreja Católica acolheu, abraçou a RCC, tá certo? Então, claro, você não é obrigado a ir para um grupo de oração, você não é obrigado a ir para um encontro da RCC, mas reze pelos membros da RCC. O importante é rezar, né? Não ficar julgando e falando mal, tá certo? Porque, de fato, existem pessoas que não se identificam, né, com a RCC. Não quer dizer que você é católico e você é obrigado a participar do grupo de oração. Não é isso. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, para concluir, a Renovação Carismática Católica é um movimento que faz parte da igreja, é um movimento católico. E, inclusive, ela trouxe muitos jovens, existe muito movimento jovens que estavam perdidos, que estavam no mundo, e a RCC ela traz isso, ela traz essa renovação que a Igreja Católica precisa, tá certo? Então, muitos jovens se converteram, fazem parte do encontro dos jovens, retiros, acampamentos, e isso é muito bom, porque conecta a pessoa, conecta o jovem a Deus. E a renovação, ela dá esses bons frutos. Se tiver erros, vai corrigindo, vai acertando, até porque todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros. Até uma paróquia,
Um padre pode cometer um erro, uma congregação, uma comunidade pode cometer erro, uma pessoa ou vários, mas você não tem que julgar, você não tem que condenar todo o movimento, toda a congregação, toda congregação é errada. Não, você tem que rezar, né? Porque pelo erro de um, você não vai condenar todos que nem cometem esse mesmo erro ou que não cometem outros erros. Então, precisamos ter cuidado, não tomar cuidado nessa questão de generalizar os erros das pessoas, na verdade, de culpar todo mundo. Está certo? E pensar uma coisa interessante, né? Que eu assisti um vídeo do padre Christian Shankar, um padre muito conhecido, e ele falou assim: nós católicos somos verdadeiros, a Igreja Católica é a verdadeira Igreja Universal, porque a palavra católico significa universal. Nós somos a verdadeira Igreja Batista porque nós temos o verdadeiro batismo. Então, assim, existem igrejas pentecostais protestantes, só que, na verdade, nós católicos somos verdadeiros pentecostais, porque no cenáculo, no primeiro Pentecoste, quem estava lá? Maria, a mãe de Jesus. E os protestantes não gostam de Nossa Senhora, não acreditam nela, não amam ela, não respeitam ela, e os protestantes, específico que eu digo, os pentecostais, mas no primeiro Pentecostes, lá no livro de Atos dos Apóstolos, Maria estava lá, junto com Pedro, o primeiro Papa, com João e todos os apóstolos e discípulos de Jesus. Então, nós católicos que viemos de Jesus, que viemos dos apóstolos, que Jesus fundou uma única igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E Maria estava lá presente na igreja primitiva, no primeiro Pentecoste. Então, nós católicos somos os verdadeiros pentecostais. Somos os verdadeiros cristãos, que seguimos a sucessão apostólica, que seguimos a tradição, a Sagrada Escritura e o magistério. E aí, o Padre Cristo falou realmente isso, porque católico significa universal, né? Para quem não sabe. E pegaram tudo que é nosso, parece que pegaram os nossos nomes, né? Pegaram tudo que é nosso, mas na verdade nós somos a verdadeira igreja. Então, nós somos os verdadeiros pentecostais. Então, é isso, pessoal. Para finalizar, se você nunca foi para um grupo de oração, vá. Ou qual é a sua experiência? Você já foi para um grupo de oração? Conte aí sua experiência nos comentários. O que é que você achou? Se você viu assim uma coisa muito estranha, por exemplo, alguém caindo, não se preocupe, que isso é de Deus, é o repouso no Espírito Santo. Oração em línguas, eu vou fazer uma aula sobre esse tema. Então, não se preocupe, pessoal. Então, vamos rezar. O importante é que a renovação carismática católica trouxe muitas pessoas, converte muitas pessoas, está aí para ajudar a igreja, ajudar os fiéis. Então, que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. E espero que eu tenha esclarecido essas dúvidas. Peço que vocês se inscrevam para ter outros conteúdos, aulas gratuitas. Faço orações gratuitas também. Acompanhe meu canal. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe essa aula para as pessoas que querem conhecer ou têm dúvidas sobre a renovação carismática católica. Lembrando, pessoal, todos esses vídeos que eu falei, que eu citei, esses testemunhos, links, estudo que eu fiz sobre a RCC, eu vou deixar na descrição se vocês quiserem estudar e se aprofundar mais. Eu vou deixar as referências dessa aula. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.